Boa noite, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Amém? É uma alegria estar aqui com essa comunidade tão abençoada, tão amada por nós. Já estivemos aqui alguns meses atrás, foi um tempo muito precioso. Eu quero agradecer o pastor Vanderlei pela oportunidade que me estende aqui, a sua família, a sua casa. Quero agradecer também a pastora Fernanda, que já é amiga aí de longa data, né? Eu conheço a Fernanda desde pequenininha, assim, né? Graças a Deus ela cresceu na graça, na estatura, no conhecimento, na revelação, e temos a alegria agora de sermos aí parceiros no ministério, né? E agradeço a igreja Getsemane aqui, Missão Pousada, que está aqui proclamando o Evangelho, fazendo a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, aleluia, no livro de Gênesis, no capítulo de número 37. Gênesis, capítulo de número 37, a partir do versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Você encontrou aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Leiamos então Gênesis capítulo 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, e sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isto tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém, amém e amém. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, porque a sua palavra está sendo revelada aqui agora aos corações. Nós a lemos com o nosso coração aberto, com o nosso coração desejoso de receber mais conhecimento, entendimento, revelação de quem tu és e dos teus propósitos para as nossas vidas. Pai, nós oramos aqui para que nessa noite o Espírito de sabedoria e de revelação tome o coração de cada homem e cada mulher que aqui está, desde a mais tenra criança até o mais ancião, sejam tomados de espírito de sabedoria e de revelação e tenham os olhos do coração iluminados. Essa é a nossa oração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. José era o filho mais novo
de Jacó, alguém que Deus escolheu e deu a ele sonhos, projetos, deu a ele visão daquilo que queria fazer na vida dele. E comecei dizendo que ele é o mais novo, porque este é um detalhe desse texto importante, porque na ausência do pai, nunca o filho mais novo seria chamado para governar, para liderar. O que Deus queria fazer era improvável. O que Deus queria fazer saía fora do costume daquele povo. O que Deus queria fazer ia além do entendimento, do intelecto daquele povo. Então entenda desde já o que Deus quer falar a você, meu querido, minha querida. Ele está te levantando para te dar sonhos e projetos. E o que Ele quer fazer sai do que é normal. O que Ele quer fazer na sua vida vai além do entendimento. O que Ele quer fazer na sua vida é improvável. O que Ele quer fazer na sua vida, as pessoas dirão, não é possível. Você não pode, você não tem este direito, você não tem essa autoridade, mas eu estou aqui para te dizer nessa noite que Deus levanta os que não são para confundir os que são, que Deus levanta as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas sábias. Amém? Existem aqui muitos improváveis, pessoas que ninguém acredita, pessoas que ninguém dá valor, mas o Senhor te dá valor, o Senhor te dá sonhos, o Senhor te dá projetos. Algo interessante também nesse texto é que a palavra diz, no versículo 2, esta é a história de Jacó. Qual que é a próxima palavra que vem depois desse ponto final? Essa é a história de Jacó. José tinha 17 anos e por 13 capítulos a Bíblia vai falar de José. Uai, mas não estava escrito, essa é a história de Jacó? Sim, essa é a história de Jacó. José tinha 17 anos, José teve sonhos, José foi odiado, José foi perseguido, José foi roubado na sua dignidade, José foi jogado na vala, José foi para a prisão no Egito, mas também José revelou sonhos, José foi levado para o palácio, José governou o Egito num tempo difícil. Preste atenção, a Bíblia está nos dizendo que a história do pai é contada na vida do filho. A Bíblia está nos dizendo que o pai é revelado na vida do filho, unindo aqui a realidade de que muitos do que estão aqui nessa noite são improváveis e Deus está levantando. Eu quero dizer que através da sua vida, que é filho, o pai vai se revelar, o pai vai ser manifesto. José foi levado ao Egito de uma maneira não positiva, de uma maneira negativa. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém, querido? Tudo na vida de José, tudo mesmo, inclusive o ódio dos seus irmãos, inclusive a perseguição na casa de Potifar, a mulher de Potifar, que era comandante lá do exército do faraó, tentou assediar José. Tudo isso você encontra aí nos capítulos de 37 até o capítulo 50. Exercício para você fazer chegando em casa, tá?
Leia a Bíblia, né? Em nome de Jesus. Tudo cooperou. A prisão cooperou. A traição lá daquele servente que falou que chegando na casa de Faraó, ia falar com o Faraó sobre ele e não falou. Tudo cooperou. Sabe por quê? Porque José tinha no seu coração a revelação dos projetos de Deus. Eu quero dizer que tudo vai cooperar na sua vida, à medida que você tem revelação de qual é o propósito de Deus para você. E ninguém vai poder te roubar mais. Tudo que fora roubado de José, fora roubado temporariamente, tudo lhe foi restituído no tempo de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E eu não tenho dúvida que você que está aqui me ouvindo é alguém que foi chamado para andar no propósito de Deus. O propósito de alguém que é improvável, que é o menor, que é o pequeno, mas são esses que Deus levanta. O propósito de revelar o Pai através de sonhos e projetos que Deus já tem para a sua vida. Eu vim aqui nessa noite dizer que Deus quer restituir sonhos e projetos para aqueles que perderam, para aqueles que foram traídos, para aqueles que foram odiados. Se você é alguém que um dia sonhou com algo da parte de Deus, mas isso se perdeu ao longo do caminho, eu quero dizer que o propósito de Deus não mudou para a sua vida. Eu estou aqui para te dizer que Deus não muda nos seus planos. A palavra de Deus diz que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. O que você precisa entender é que para um cumprimento do propósito tem processos, e nem sempre os processos são fáceis. Deus deu um sonho a José, um sonho de governo, um sonho de exercer autoridade, um sonho de ser a provisão para toda uma nação, o sonho de ser levantado para iluminar, para abençoar. Eu quero dizer que Deus tem esse sonho para a sua vida. Deus te chamou para exercer influência, para exercer governo, para exercer domínio, mas por causa de muitas situações, isso pode ter se perdido na sua vida. Mas o que eu quero dizer é que ninguém e nada pode roubar aquilo que Deus estabeleceu. Ninguém e nada pode tirar aquilo que Deus já estabeleceu. Não se perca no meio dos processos difíceis. Se agarre no Senhor. Amém, querido? Deus não quer que você sonhe pequeno. Deus quer que você sonhe grande. O sonho que Deus deu para José não cabia na racionalidade dele, nem de seus pais, nem de seus irmãos, mas cabia num coração cheio de fé. Eu estou aqui para te dizer isso. O seu coração precisa ser um lugar que abarca o sonho de Deus. Sonho não é utopia. Sonho não é um ponto lá no futuro que um dia você almeja chegar. Na presença de Deus, sonhos são projetos que Ele revela ao coração do homem e Ele já garante a concretização. E por isso, o homem que recebe um sonho de Deus já pode celebrar, porque aquilo que Deus projeta já é. Amém? Diga comigo, aquilo que Deus projeta já é. Já é.
Isso é tão interessante que a Bíblia tem várias situações assim. Quando a gente lê o livro de Isaías, o livro do profeta Isaías, muitas coisas que iriam acontecer 700 anos depois, Isaías registra, proclama a profecia e registra no presente. Jesus iria nascer, viver e morrer na cruz 700 anos depois. Mas Isaías diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E para que haja paz sem fim, o governo dele vai se aumentar, e o governo dele é eterno. Olha só, isso aconteceria 700 anos depois, mas Isaías está dizendo: um menino nasceu. Por quê? Quando Deus projeta, já é. Deus chama a existência aquilo que não existe, como se já fosse. E aquilo que Deus projeta, aquilo que Deus dá forma, aquilo que Deus proclama, aquilo que Deus concretiza, nenhum homem pode ousar roubar, tirar. Se alguém tentou roubar os sonhos de José, foi frustrado, porque no tempo de Deus, cada uma das palavras do Senhor se concretizaram. Depois Isaías vai dizer, 700 anos antes: certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Isaías estava falando da cruz. Isaías estava falando da obra redentiva, da obra salvífica do Senhor Jesus. Mas ele estava falando no presente, porque aquilo que Deus projeta já é. A Bíblia diz que antes de você nascer, você já estava predestinado para ser conforme a imagem do Filho. A Bíblia diz que antes de você existir, Ele já tinha te abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Não confunda fatos circunstanciais com a verdade de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? A Bíblia diz que você já é um abençoado. A Bíblia diz que você já é mais que vencedor. Mas nem sempre as circunstâncias vão aparentar isso. Mas o que você é não muda, porque aquilo que Deus projeta já é. José não se tornou governador do Egito no dia que ele chegou no palácio de Faraó. Ele se tornou governador do Egito no dia que Deus deu o sonho para ele. E as circunstâncias diziam: você não é. Porque os irmãos queriam matá-lo, porque os irmãos jogaram na vala, porque os irmãos o venderam. O quê? Um governador na vala? O quê? Um governador vendido? Um governador na prisão, um governador traído. As circunstâncias diziam não é, mas o sonho dizia já é. Creia na palavra, creia no sonho, creia na profecia e não nas circunstâncias. Porque tudo que tentaram te roubar, no tempo certo será restituído. No tempo certo será concretizado. A tentativa de tirar José do seu propósito foi frustrada, e a palavra de Deus se cumpriu sobre a vida de José. Porque na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um que crê no Senhor, a palavra final não é das circunstâncias, a palavra final não é da ciência, a palavra final não é da medicina, a palavra final não é na justiça dos homens, a palavra final é a palavra de Deus. Sonhos que Deus te deu, eu oro para que o Espírito Santo traga a sua memória, traga o seu espírito, traga o seu coração, porque é noite de clamarmos pela restituição de projetos que foram dados, e que você se sente incapaz. Quantos aqui se sentem incapaz de viver algo que Deus já falou para você que você vai viver? Eu me sinto, em alguns momentos. Mas não importa o que eu sinto, importa o que Ele diz. Porque nós não fomos chamados para sentir, nós fomos chamados para crer. Por isso o apóstolo Paulo diz: não ando por vistas,
Nós andamos pelo que cremos. Porque aquilo que vemos é passageiro. Por mais estranho que pareça, tudo que você está vendo aqui um dia vai acabar. Mas aquilo que Deus disse nunca vai acabar. Essa cadeira que você está sentado confiando que ela não vai te deixar na mão, não vai te jogar no chão. Você tem fé na cadeira, olha só. Se você sentou nessa cadeira aí, você tem fé nela. Você acredita que ela não vai cair. Mas por mais sólido que isso pareça, isso é passageiro. Mas o que Deus disse, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, se você crer, se tornará verdade concreta na sua vida. E nunca vai mudar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que não cumpra aquilo que Ele prometeu. Amém? Glória a Deus. Você pode ser um improvável, mas nas mãos de Deus você é uma flecha. Nas mãos de Deus você é uma tocha. Nas mãos de Deus você é uma bomba atômica. Receba essa verdade aí, querido. Na mão de Deus você é uma bênção. Você é provisão. Talvez você venha aqui buscar algo da sua necessidade. Não há problema nenhum nisso. Mas eu quero que Deus te dê uma visão ampliada. Mais do que buscar a provisão da sua necessidade, Deus quer que você saia daqui com a mentalidade que você pode prover a vida de muitas pessoas. Eu creio que Deus quer restituir também a condição de provedor dos filhos dele. José era alguém improvável, mas Deus levantou para prover. Se você depois lá com calma ler a história, você vai ver que um dos sonhos que José interpretou, trouxe entendimento, foi um sonho de Faraó sobre 7 vacas gordas e 7 vacas magras, sobre as espigas de milho cheias e rechuchudas e as espigas de milhos mirrada. Falando de uma realidade, de um tempo de prosperidade e de um tempo de escassez, e que Faraó deveria juntar e guardar no tempo de prosperidade para ter o que dar para comer o povo do Egito no tempo de escassez. E Faraó estabelece José para comandar essa operação, e José é habilitado por Deus, aquele que ninguém confiava, aquele que foi odiado, aquele que o pai disse: você não pode governar sobre nós, aquele que os irmãos disseram: quem é você para governar sobre nós? Deus levantou para prover não somente a família, mas para prover todo o império egípcio. Eu quero dizer, você não tem noção do quanto Deus pode fazer através da sua vida. Eu estou aqui para te dizer: creia no que Deus diz a seu respeito, creia na palavra que está declarada a seu respeito. E eu repito, a Bíblia diz: nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Nós cantamos essa canção aqui por todo lado, toda sorte de bênção. Eu não cantei essa canção porque ela tem um ritmo legalzinho, porque ela mexe com o nosso corpo, não. Eu cantei essa canção porque ela diz uma verdade. Por todo lado, aonde você for, você já é um abençoado. Você vai entrar na sua casa hoje dessa maneira. Você vai entrar na sua casa dizendo: eu sou um abençoado. E eu repreendo as lutas que tem aqui dentro dessa casa. Eu expulso esses demônios que tem aqui dentro dessa casa. Eu imponho as minhas mãos para orar pela minha família, para que eles sejam curados. Por quê? Porque você já é abençoado. Uma chave precisa mudar na nossa mentalidade. E aqui nós podemos falar sobre a restituição da mentalidade da nova criação em Cristo Jesus. Uma mentalidade de governo. É a mentalidade que Deus estava dando para José. A Bíblia diz que você já é uma bênção. E ainda na antiga aliança, Salmo 23, que muitos sabem de cor, pode ser que alguém aqui saiba de cor o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Olha só, nada
me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me guia junto às águas de descanso. Ele me leva para andar nas veredas de justiça. Ele refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A sua vara, o teu cajado me consola. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Agora olha o que diz o versículo 6. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha a mentalidade da Bíblia. Não é você que corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. Eu oro para que a mentalidade bíblica seja restituída. O que a Bíblia está dizendo é que se você é ovelha, se você crê, se você confia, a bondade e a misericórdia do Senhor vão correr atrás de você, querendo te pegar. E na hora que você parar para descansar no Senhor, elas vão te alcançar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? José teve um sonho. Tentaram lhe roubar, mas a restituição não veio por ele correr atrás da bênção. A restituição veio porque ele creu no Senhor. A Bíblia diz que José prosperava, porque o Senhor era com ele. José na vala, o Senhor era com ele na vala. José vendido para o Egito, o Senhor era com ele enquanto José estava sendo vendido para o Egito. José assediado na casa de Potifar, o Senhor era com ele quando ele estava sendo assediado na casa de Potifar. José na prisão, o Senhor era com ele enquanto ele estava na prisão. Você quer caminhar na restituição? Tenha a certeza que Deus é contigo. No tempo certo, a restituição te alcança. Aquilo que tentaram roubar vai ser te dado, porque se você crê no Senhor, nada do que é seu vai ser tirado. Se nós cremos no Senhor, nada do que é nosso nos é roubado. Temporariamente pode estar ameaçado, mas nada nos é roubado dentro daquilo que está no projeto de Deus, porque os planos do Senhor, nenhum deles podem ser frustrados. O que precisamos entender é que a nossa caminhada, ela precisa ser na convicção de que Deus está conosco. E se Deus está conosco, se nós amamos a Deus, se nós discernimos o propósito de Deus, preste atenção. As oposições só servirão para nos abençoar. Quem está enfrentando luta aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Seja sincero aí. Não mente não. Está com luta? Levanta a mão. Está com batalha? Eu profetizo que essa batalha vai te abençoar. E eu tenho base bíblica para isso. Deus te abençoa de todo jeito, querido. A Bíblia nunca nos prometeu que nós não teríamos batalha. O que a Bíblia nos prometeu é vitória sobre todas elas. A batalha acontece, mas Ele nos dá a vitória. A palavra diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passados por várias provações. Quem levantou a mão aí que está passando provação? Comece a se alegrar em Deus. Por quê? Porque na provação o nosso caráter é forjado. A gente aprende a confiar. E a Bíblia diz que nesse ambiente, perseverança é gerada no nosso coração. E a Bíblia diz que o perseverante em nada é deficiente. Se você está passando por luta, glorifique a Deus, que vai sair lá na frente sem nenhuma deficiência. Você vai sair mais eficiente do que você entrou. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Você quer restituição? Creia. Creia que Deus é contigo. Creia que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Que a seu tempo tudo que Ele disse vai se cumprir. Sabe qual que é o nosso problema?
Muitas vezes nós não sabemos o que Deus disse. Esse é o grande problema do crente. Crente precisa saber o que é que Deus disse. Você quer restituição? Leia a Bíblia. Faça jejum, vai para o pó e ouça o que é que Deus está dizendo. Porque a Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que nós somos providos ao ouvir o Senhor, nós somos restituídos ao ouvir o Senhor, nós somos abençoados ao ouvir o Senhor, porque ao ouvir o Senhor, eu recebo uma garantia de qual é o meu destino, do que está me esperando, qual é a promessa, e eu posso então perseverar e ser aperfeiçoado na minha jornada. Deus tem sonhos grandes para você, e a seu tempo cada um deles vai se cumprir. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos. E num gesto muito simples, você vai dizer sim para essa palavra. Num gesto muito simples, você vai dizer: eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Levante bem alta a sua mão direita. Isto. Aleluia. Deus está vendo mais do que a sua mão. Deus está vendo aonde eu não posso ver. Deus está vendo seu coração. Deus conhece a sua batalha. Deus conhece aquilo que tentaram te roubar. Preste atenção, tentaram te roubar. Porque aquilo que é seu ninguém pode tirar. Amém? Deus está vendo a sua batalha. Mas Ele te diz nessa noite, aquilo que eu já falei aqui algumas vezes, aquilo que eu projetei já é. O Senhor está dizendo a alguns aqui nessa noite, aquilo que eu projetei já é. Continue crendo, continue crendo, continue crendo. Assim como Jairo foi desafiado por Jesus a não ouvir a voz da morte, quando chegaram aqueles e disseram: Jairo, pare de incomodar Jesus, sua filha já morreu. E Jesus disse: não temas, creia somente. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Não tenha medo, creia somente. Deus está agora, pelo seu Espírito, aperfeiçoando a sua fé. E você vai sair daqui mais crente do que você entrou. Você vai sair daqui convicto que tem uma autoridade para governar acima das suas lutas, acima das suas batalhas. Eu te abençoo com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Receba a bênção do Senhor sobre a tua vida. Que Jesus te abençoe. Aplauda ao Senhor, diga um amém bem forte. Glorifique o nome dele. Aleluia! Glória a Deus.